Então, irmãos, vamos continuar aqui com nossa leitura, meditação, usando o livro do irmão Bruce Anstey, que comenta sobre algumas expressões que existem na palavra de Deus sobre homem. E nós vimos um homem miserável e um homem em Cristo. Nós vimos isso na semana, nas últimas leituras, que estão gravadas também aí no canal, né, do Só Vale Se For Verdade. E aqui agora a gente vai partir para algumas considerações práticas. Vamos ler. Enquanto a luta, em Romanos 7, 14, versículo 14 a 25, não é tecnicamente uma experiência cristã. Muitos cristãos a experimentam de uma forma modificada. Eu vou ler primeiro tudo, depois a gente dá uma olhadinha nesses versículos aí. Voltando, lendo tudo aqui dessa mesma forma, ok? Então vou começar aqui de novo. Enquanto a luta em Romanos 7, capítulo 7, versículos 14 a 25, não é tecnicamente uma experiência cristã. Muitos cristãos a experimentam de uma forma modificada. Dizemos modificada porque o homem descrito em Romanos 7 é visto como não tendo o Espírito Santo, diferentemente de todo cristão verdadeiro. A luta com a carne que os cristãos frequentemente experimentam é mais adequadamente descrita em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17, que diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Isso se refere a um cristão que tem o Espírito Santo, mas não está andando no Espírito. A luta em Romanos 7 é entre a carne e a nova natureza. Vamos ver. É entre a carne e a nova natureza. Em um filho de Deus. Enquanto a luta em Gálatas 5 é entre a carne e o espírito em um crente que não está andando no espírito. Também não devemos relacionar a luta espiritual em Efésios, no capítulo 6, versículo 10 a 18, com a de Gálatas, capítulo 5. Elas são diferentes. Efésios 6 descreve uma luta que resulta quando um cristão anda no Espírito. Enquanto Gálatas 5 é uma luta que resulta quando ele não anda no Espírito. Todos nós sabemos muito bem o que é ter falta de poder espiritual e não ser capaz de dizer não ao pecado em nossa vida, mesmo tendo o Espírito em nós. Por que isto é assim? Porque uma coisa é ter o Espírito de Deus em nós e outra é ter o Espírito agindo por nós de uma maneira presente e contínua. O lado da soberania na libertação é o dom do Espírito. Mas pelo lado da responsabilidade, devemos deixar que o Espírito nos encha, para que seu poder esteja presente, mantendo a carne subjugada.
Vamos ler tudo ou algum irmão quer comentar aí? O que é que os irmãos acham aí? Wesley, Michel, Isaac? Faltam quantos parágrafos, Dal? Aqui assim, ó. Vou pegar daqui, vou marcar esse aqui só para a gente ir. Vamos olhando aí. Mais um, dois, três, quatro, cinco. O que é que acham? Nas reuniões anteriores, a gente não leu por inteiro a passagem do 7, se eu não me engano. A gente poderia ler, porque é citado essa referência no começo do texto. Certo. Então vou deixar marcado aqui e a gente volta com calma aqui em cima, né? Acabou assim? É isso mesmo, Sim, Michel? Você tá falando? sim. Então vou compartilhar aqui. Eu vou compartilhar a Bíblia e vou ler um pouco devagar para a gente chegar a cada ponto aí. Então, ele está falando aqui o seguinte: enquanto a luta em Romanos 7, 14 até 25, não é tecnicamente uma experiência cristã. Muitos cristãos a experimentam de uma forma modificada. Vamos ver o que é isso aqui. O que é essa. O que não é tecnicamente cristã, experiência cristã, mas todo cristão experimenta, né? Experimenta isso aí, de alguma forma. Vamos lá. Só lembrar aqui. 14 a 25. A partir daqui. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Algum comentário, irmãos? Se for para prosseguir. O irmão Wesley, ele falou dessa passagem na reunião anterior referente ao assunto, mas para reforçar, né, como fala aqui o irmão Bruce, é uma passagem que fala de uma pessoa que nasceu de novo, foi comunicada uma vida divina nessa pessoa, que foi uma obra de Deus, né, por meio do Espírito, porque a partir desse momento, dessa nova vida que é dada a ela,
Essa pessoa ela consegue ter um relacionamento com Deus. Ela crê em Deus, ela tenta agradar a Deus, porque essa nova vida ela quer agradar a Deus, mas acontece que a obra não foi concluída nela ainda, porque o fim não é o novo nascimento, mas é a salvação completa, que é por meio da obra redentora de Cristo, por meio da justiça de Deus hoje, que é Cristo salvando pecadores. E a vontade de Deus é que as pessoas elas tenham esse entendimento, essa libertação, de conhecer essa libertação em Cristo, né, para que também tenham e possam viver com a libertação prática em suas vidas, né, com o passar do tempo enquanto estiverem aqui na Terra. Acontece que nessa passagem, como se trata de uma pessoa que nasceu de novo, mas ainda não conheceu a libertação em Cristo, ela fica tendo essa luta dela com a carne, né? Do novo, tem um versículo aqui que fala, né? O homem interior. Versículo 22, Dal. Porque segundo o homem interior tem um prazer na lei de Deus. Esse homem interior aí é justamente essa nova natureza que esse homem está tendo. Mas ele percebe que esse homem interior ainda não trouxe a libertação dele. Ele ainda não tem uma paz completa com Deus, esse relacionamento, porque é somente Cristo quem vai poder libertar. Só que nesse momento ela ainda não conheceu essa libertação. Por isso que ela reconhece de que a lei de Deus ela é santa e boa, só que ele que é mau. Porque no verso 18 ele traz essa afirmação: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. E esse fato, irmãos, aqui do verso 18, mostra aí, Dal, por favor, o verso 18. O verso 18, irmãos, apesar de ser uma característica que Paulo dá de um homem que é nascido de novo, mas ainda não conheceu a libertação em Cristo, esse fato ele não muda, mesmo depois quando a gente crê no Senhor Jesus, porque esse fato ele não é alterável. Nós continuamos ainda com a nossa carne e sabemos que essa carne não habita bem algum. E depois, quando a gente conhece a libertação em Cristo, quando somos selados pelo Espírito Santo e temos o descanso de saber de que Cristo nos libertou, né, do poder do pecado, nós ainda temos o pecado em nós, no sentido de que nós temos ainda a nossa velha natureza, e se nós dermos lugar a ela, a carne, ela vai agir na nossa vida. Mas acontece essa diferença agora. Quando a gente é selado pelo Espírito Santo e conhecemos a Cristo como Salvador, a nossa batalha não é nessa angústia aqui, que é relatada em Romanos 7, de uma pessoa que não conheceu a libertação. Nós já sabemos que fomos libertos. Nós já sabemos dessa posição que temos diante de Deus, como filhos, como santos e irrepreensíveis, né? E essa posição, ela não é alterável, ela é uma posição eterna, não vai ser alterada. Porque se nós estamos em Cristo e se Cristo fez uma obra perfeita, logo não faltou nenhum ponto para resolver a questão do pecado para Deus, logo logo sabemos que estamos em Cristo, então nós nos descansamos em Cristo, porque ele não vai sair jamais de sua posição. Então é algo que não se altera. Mas quando a gente leva agora para o nosso lado, né, da responsabilidade, aí essa batalha, essa luta não é de Romanos 7. Ela já vai partir agora para o que é citado no texto de Bruce, que é o capítulo 5. Coloca lá, Dal, por favor, capítulo... Qual é a passagem que cita lá? Capítulo 5... verso 16. Capítulo 5, verso 16 e 17.
Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, nós temos dois tipos de senhores que querem dominar, que querem nos fazer senhor de nossas vidas. Que isso também é falado em Romanos 6, quando fala que aqui nós queremos ser servos, se é servos da justiça ou servos da transgressão, do pecado. Porque mesmo quando nós cremos em Cristo como Salvador, nós precisamos agora ter a responsabilidade de andar em espírito. Olha o verbo aí, né, que é falado no 16. Digo, porém, andai. É o único ato, aqui é o ato que pede para que a gente tenha. Andai em espírito. E lá em Romanos 7, quando fala da batalha do homem lá com a sua velha natureza, em querer obedecer à lei, muita coisa muda ali, para Gálatas 5. Porque Romanos 7, se fazer uma pesquisa, não vai aparecer nem espírito na passagem. Tem como pesquisar aí, Dal, na palavra-chave, no C3UF, para ver se aparece? Não aparece não, né? Não tem nenhuma palavra de espírito aí na passagem, né? Inclusive, tem muitas vezes citando eu, minha, eu, muitas vezes eu, mas não tem falando de espírito na passagem que a gente que Dal leu sobre aquela batalha. Porque, irmãos, essa pessoa nessa situação aqui, ela ainda não foi selada pelo Espírito. Mas em Gálatas 5, já é a situação de um crente que está sofrendo com a questão, que pode estar sofrendo com a questão do pecado em sua vida, mas aí fica a orientação que o apóstolo Paulo dá, né? Que é andai em espírito, ande em espírito, e não cumpras, né? E não cumprireis a concupiscência da carne. Não façais a vontade da carne. E aí ele dá a explicação no verso 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então tem essa luta aí, agora, mas perceba que não é uma luta que é de nossa parte. Não fala que nós devemos lutar contra a carne. Quem faz esse trabalho é o Espírito de Deus que habita em nós. Ele tem esse poder. Mas nós precisamos dar lugar a esse Espírito. Foi falado no texto de Bruce aí, e eu também lembrei de uma explicação de um outro irmão, que diz que o lado da soberania de Deus é de que o Espírito está em nós. Mas quando se fala da responsabilidade, é que nós estamos no Espírito. Então, se um crente verdadeiro, ele pode ter o Espírito Santo habitando nele, mas se ele não vive para os interesses de Cristo, se ele não tem uma comunhão com Deus, né, com o Pai, com o Filho, se não tem comunhão com a palavra, acontece que sem esses fatores principais, né, essa pessoa ela não vai estar no Espírito. É porque se ela não está olhando as coisas de Deus, ela vai estar olhando as coisas do mundo, olhando para a própria pessoa, para os próprios defeitos, para as próprias fraquezas o tempo todo. E aí ela vai ela vai deixar o Senhor de lado, né, na questão do seu testemunho, não dá muita importância. Logo, essa pessoa não vai estar no Espírito, apesar do Espírito estar nela. Percebeu a diferença? E para que o Espírito possa agir nas nossas vidas, irmãos, né, para que nós possamos ter essa vida alegre em comunhão com Deus e deixar o Espírito ser cheios em nós, por isso que existe esse termo na palavra, né, cheios do Espírito Santo, é justamente nós permitirmos que o Espírito, que Deus, que o Senhor Jesus, ele tenha total controle de nossa vida, de nós nos entregarmos totalmente ao senhorio de Cristo. Aí nós estaremos cheios do Espírito e poderemos viver em alegria, né, dessa comunhão. Claro que falhas acontecem, vão acontecer, né, e se essas falhas acontecem, nós temos a garantia de Deus, de nós confessarmos os nossos pecados ao Pai,
para sermos restaurados à comunhão, né? Mas precisamos deixar a nossa carne em estado de morte, porque quando nós vemos a nossa posição em Cristo, sabendo que nós somos irrepreensíveis para Deus nessa posição em Cristo Jesus, e sabemos que, de fato, morremos para o pecado, tanto que nós estamos aptos a qualquer momento para morarmos no céu. É só em um piscar de olhos, né, vamos ser transformados para vivermos com Cristo. Mas o penhor nós já temos, né? O penhor do Espírito Santo. Nós já sabemos das promessas, nós já sabemos que estamos aptos para morarmos com o Senhor eternamente em alegria, nesse relacionamento, né, com o Pai também. Então, quando nós consideramos esses fatos, isso deve resultar em nós, né, uma mudança de vida, em novidade de vida, de acordo com a nova criação que temos em Deus. Por isso que é importante também, irmãos, nós conhecermos cada vez mais a nossa posição, conhecermos o mistério de Deus sobre a igreja, para que a gente possa se firmar, e a partir dessas verdades de Deus sobre nós, né, a sua mente sobre nós conseguimos, então, ter uma vida dedicada a Deus e deixar o Espírito de Deus nos dominar, para que a gente não fique sofrendo em um testemunho de um cristão deixando a carne dominar a sua vida, porque esse não é o padrão do cristianismo. O cristianismo normal não é um cristão desse estilo. Tanto é que em 1 João, o apóstolo João, ele tem uma característica, ele dá características de um cristão, né, seguindo a Deus, porque essa é a vontade de Deus sobre nós, que nós vivamos desse jeito, não deixando a carne nos dominar. Mas Gálatas 5 aqui tem esse alerta, por quê? Porque nós somos falhos, né, irmãos? Quando coloca a responsabilidade do homem em qualquer coisa, a gente falha muito rápido, a gente falha muitas vezes, por isso que Deus nos dá esse alerta. E um outro ponto também é que essa responsabilidade não é um fardo, porque o Senhor está aí para nos guiar, né? O Senhor é o pastor das ovelhas. A gente segue o nosso pastor, ele nos guia, ele nos conhece pelo nome de cada um, como ele fala lá em João 10, e nós temos Cristo, que além de Salvador é nosso Senhor, né? Podemos falar com ele, orando a ele o tempo todo, ele está o tempo todo conosco. É uma promessa que ele deu a cada um de nós, que ele não nos deixaria sós, ele está com a gente. Então, é só pedir socorro, conversar com ele, que ele vai orientando, ele vai nos guiando. Porque enquanto a lei falava para você fazer aquilo, não ajudava em nada para resolver, e só botava a culpa em cima de você, que era isso que a lei faz, né? Nesse novo relacionamento com Deus pela graça já não é assim. O Senhor nos orienta e, ao mesmo tempo, nos ajuda, nos fortalece. E graças a Deus nós temos o Espírito em nós, né? O Espírito Santo em cada um de nós, que é ele que nos ajuda a discernir, né, todas essas questões. José Newton, pode fazer a pergunta? Uma pergunta. No sábado, o irmão falou que o livre-arbítrio Adão já gastou, ou seja, já exerceu. Pergunto, se Cristo morreu e ressuscitou para a salvação de todos, para que essa salvação aconteça, o cristão deverá alimentar o espírito, crer em Deus, e não a carne. Mas sabemos que existem aqueles que escolhem a carne e outros o espírito. Essa ação não seria também o exercício de um livre-arbítrio dado por Deus?
nesse segundo momento, ou seja, o da graça e a libertação aqui na Terra. Irmão José Newton, essa questão aqui de Gálatas 5, de andar em espírito, não cumprir a concupiscência da carne, já é para um salvo em Cristo. Porque o incrédulo, ele não tem o Espírito de Deus para andar no Espírito. Somente tem o Espírito daqueles que pertencem ao corpo de Cristo, à igreja, que é o próprio Senhor que acrescenta. Então, essa resposta aí já, inclusive, já responde, né? Mas se tem um cristão que não honra a Deus, eu devo chamar de quê? Eu, eu acho que não tem que chamar de nada, irmão. Porque se for uma questão da gente julgar quem pode ser salvo ou não, ninguém sabe. A gente pode julgar o exterior da pessoa, né? Julgar se que talvez ela não tenha fé, porque ela não demonstra, mas esse é um julgamento que a gente não pode bater o martelo e afirmar, porque só o Senhor conhece os que são seus, como diz lá em 2 Timóteo 2. A nossa responsabilidade é se apartar de qualquer coisa que manche o testemunho do Senhor Jesus. Isso sim, nós julgamos o erro nessa questão, para nos purificar, mas jamais para julgar ou definir alguém. Eu penso que assim, a gente, nessa questão aí, a questão de, o termo seria mais responsabilidade, né? A gente entende que não existe mais hoje livre-arbítrio, porque quando Adão lá pecou, né, o homem aí passou a ser escravo do pecado e, e servo assim do pecado. Quando o cristão, quando a pessoa crê no Senhor Jesus, né, e sempre quando fala de crer, a gente está falando também de responsabilidade, a gente sabe que aqueles que creem são aqueles que são eleitos, foram eleitos, né, por Deus e receberam a fé para então crer. E aí quando a gente prega o evangelho, a gente fala disso, né, que o homem tem que crer, porque é a questão da responsabilidade do homem e a questão, né, da soberania de Deus. Deus soberano, ele, né, ele proveu a salvação, né, que é capaz de salvar todos os homens, mas a gente sabe que nem todos são salvos, né, porque não crê. E, então, essa questão da responsabilidade, ela está aí no início, na salvação, né, o homem tem que crer, e depois que nós somos salvos, né, nós agora somos servos, nos tornamos servos do Senhor Jesus, de Cristo, né? E assim, libertos do pecado, agora somos servos do Senhor Jesus Cristo, e assim podemos, recebemos o Espírito Santo, e assim podemos, e temos capacidade de andar no Espírito ou em Espírito, ou seja, andar conforme os pensamentos de Deus, coisa que não se conseguia com a lei, porque ninguém conseguia fazer todos os requisitos da lei, né? Então, todos eram, vamos assim, condenáveis. Então, nós somos salvos, recebemos o Espírito Santo, podemos, assim, pela graça do Senhor, pelo Espírito Santo que habita em nós, e por fé, assim, andar no Espírito, e as cartas, as epístolas sempre chamam o cristão a essa responsabilidade. Sempre, todas as cartas, a responsabilidade de andar no Espírito. Né? E eu penso que não é por conta de que agora tem um livre-arbítrio, mas sim por conta que
como nós continuamos aqui ainda neste mundo com a velha natureza ainda em nós, a carne, né, e a velha natureza, assim, sempre tem que lembrar que temos duas naturezas agora, né, em nós ainda. O Senhor, nos seus desígnios, na sua sabedoria e nos seus propósitos, ele está formando a igreja, salvando pessoas, tornando-as membros do corpo de Cristo e mantendo-as aqui. Aqui ele não quer que manter, muitas creem e logo morrem e vão para o céu, né? Porque a partir do momento que você crê, você está pronto para ir para o céu, né? Está pronto. Se você morrer naquela hora, no minuto depois que você creu, vai para o céu, vai estar com Cristo. Então, mas Deus, nos seus desígnios, no propósito dele para a igreja, diz estar aqui neste mundo testemunhando, né, sendo a luz, evangelizando, anunciando o evangelho da graça e tudo mais, nos mantém aqui ainda, e aí com essas duas naturezas. E como existem as duas naturezas, né, há também, e assim as epístolas ensinam, de todos os apóstolos, que nós temos epístolas escritas, sempre falando disso, dessa responsabilidade de agora, como salvos, como os filhos de Deus, como nova criação, como estando em Cristo, andar conforme esse chamado, esse propósito, essa vocação. E aí várias palavras são usadas para isso, né? Em Efésios, né, é falado ali, é relatado ali um cristão, vamos dizer assim, celestial. Ali você não vai encontrar em Efésios falando de lutar contra a carne, aquela coisa toda, isso tudo, mas depois que é falado ali do cristão, estando em Cristo, nessa posição em Cristo, ou seja, um cristão celestial, né, nessa posição mais elevada, depois ele começa a falar, né, sobre nós, o nosso exercício prático aqui neste mundo. Então, a partir do capítulo 5 de Efésios, ele fala, né, para como nós devemos andar, como devemos nos portar, e aí fala várias situações práticas ali para o nosso ensino, né, e como nós devemos andar. Então, está chamando o quê? Está chamando a responsabilidade. Então, eu entendo aí que não é que seja um livre-arbítrio, o cristão pode fazer ou não pode fazer. Ele pode não fazer aquilo conforme ensinado, e aí ele vai ter, vamos dizer assim, alguns entraves, alguns percalços aqui na vida aqui, por conta de não andar conforme o testemunho dele, e talvez até, se for muito insistente em não andar conforme, né, a gente sabe que o Senhor pode até tirar ele, porque não está servindo, o testemunho não tá glorificando a Cristo, não está sendo de útil, né? E pode até tirar, mas tirar para onde? Para o céu, para estar com Cristo. Então, ele continua, mesmo, e volto a dizer, né? Não sou eu que avalio isso, né? Como o Michel falou, quem avalia é Deus. Deus é quem conhece os que são seus. Então, eu estou falando do cristão realmente verdadeiro, né? Então, e aí, se ele não anda, não faz conforme é ensinado e tudo mais, né? É uma responsabilidade dele e vai ter as consequências, né? Vai ter as consequências na vida dele, mas não vai, vamos dizer assim, perder a vida eterna que ele já tem, mas pode perder a vida aqui, né? Aqui neste mundo, ou pode sofrer outros tipos vamos dizer assim, entraves na sua caminhada, na sua vida aqui neste mundo. Porque o Senhor vai tratar, vai cuidar, sempre pensando, viu, meus irmãos, quando eu falo assim, entrave, vai sofrer isso, mas é o sofrimento que Deus traz para aqueles que são filhos dele e que ele quer o bem, quer o melhor, né? A gente vai sofrer assim, mas é Deus cuidando para que a pessoa seja aperfeiçoada, como a gente até falou numa reunião também sobre o homem perfeito, né? Para que seja aperfeiçoado, seja um homem perfeito, ou seja, um homem maduro, um cristão maduro, né? E um cristão maduro, perfeito, ele vai
ser muito mais frutífero ou produtivo, né, na obra do Senhor, nas coisas do Senhor e no testemunho de Cristo, né? Ele vai ser muito mais frutífero do que um cristão, vamos dizer assim, carnal, né? Um crente carnal. Então, Deus quer isso para todos nós. Ele quer sempre o melhor, o bem, o nosso bem. Então, a questão que eu penso é isso, né? Está mais nessa questão da responsabilidade. A responsabilidade não termina depois que a gente crê no Senhor Jesus. Ela só muda de aspecto. Antes de crer, era uma responsabilidade que todo homem tem de crer no Senhor Jesus. Tem que crer. Né? A palavra manda, a palavra ordena, Deus manda, Deus, né, faz de tudo ali, mostrando o homem crê. Depois que o homem creu, e aí depois que nós cremos, a gente sabe que isso não vem de nós mesmos, vem pela fé e tudo mais, a eleição, tudo mais, nós temos aí uma responsabilidade agora de caminhar conforme, né, essa posição que Deus nos colocou, né? Que posição? Ele nos tirou das trevas e nos transportou para seu reino de luz. Então, nós agora devemos caminhar, né, conforme esta luz que ele tem nos dado. E se a gente não caminha assim, não é que a luz não deixa de iluminar, não, né? Se a gente deixa de caminhar conforme o Senhor tem nos mostrado, nós vamos enxergar muito bem, porque a luz continua brilhando em nós, né? Nós não somos das trevas, somos do dia, somos da luz, né? Só precisamos estar vigiando, atentos e andando em espírito, conforme ele tem nos ensinado. Então, é uma responsabilidade que nós somos também chamados, alertados, exortados a estar atentos. Só isso aí. A questão até do irmão falou aí sobre como devo chamar o irmão que anda desordenadamente, algo assim, né? Mas se tem um cristão que não honra a Deus, eu devo chamar de quê? Tem um versículo aqui que esse dia eu estava até pensando. Isso aí. Pouco antes de assim. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra, por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Creio que a palavra diz aqui que é considerar até o fim, né? Porque, como os irmãos estão dizendo, o Senhor sabe quem são os seus, né? Ainda que uma pessoa que professa ser cristão ande de uma forma desordenada, a gente deve, dentro, né, do que o Senhor nos dê a capacidade de admoestar ele, mas como um irmão. Não usando determinados termos, né? Às vezes eu já ouvi, né, como os irmãos até falam, são de denominação, como um desviado, sei lá, outra coisa qualquer que os irmãos já devem saber o que é aí. Mas não. Desigrejado. Desigrejado, essas coisas assim, né? Nada disso não, a gente não deve usar termo nenhum. A gente deve demonstrar, buscar ajudar aquela pessoa como um irmão, né? A palavra aqui é clara dos outros não se misturarem e não ter essa pessoa como inimiga, porque todos nós ainda estamos num corpo assim de humilhação, numa condição fraca, a carne ainda vive, vamos dizer, a carne ainda está em nós, e um descuido nosso é aquilo, né? A carne bota as asinhas do lado de fora. Mas isso aí é um crente verdadeiro, ele pode ser um crente verdadeiro. Só que desse deslize, né? Ele não anda em vigilância e em oração. Contanto, se ele não faz isso, ele não vai conseguir andar em espírito também. Então, esse versículo aqui eu acho bem interessante para a gente, quando ver qualquer situação dessa aí, deixar com o Senhor, né?
não usar nada, termo nenhum, que se ele pertence ao Senhor, até mesmo porque a gente tem que tomar um cuidado com isso, irmão, que é Apocalipse, né, que fala que o acusador de nossos irmãos, deixa eu ver se eu vejo aqui o versículo. Então existe um acusador de nossos irmãos, que é Satanás, né? Se alguém achar primeiro aí, fala o versículo. Só para não perder muito tempo. Apocalipse 12, verso 10. Vamos lá, bicho. Apocalipse. Doze, verso 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então esse é um papel que cristão nenhum deve fazer, né? Porque já existe um que acusa e esse é abominável diante de Deus, né? É o acusador de nossos irmãos. Às vezes a gente erra realmente, tem que admitir, eu tenho que admitir também, né? Quem está falando aqui, de, de usar determinados termos, mas não é correto. A gente tem que deixar realmente que o Senhor trate de toda a situação. Por pior que essa pessoa que professa o nome de Cristo, ele esteja andando. Danilo, Boa noite, irmãos. Eu já vou pedindo desculpas se eu sair do foco do assunto, mas eu só quero ajudar o irmão José Nilton aí, que eu acho que eu entendi a pergunta dele, e aí eu falo para vocês, vocês ajudam ele aí. Eu acho que foi a respeito de um. Não sei se foi o mesmo, né, que eu vi, do irmão Mário, falando que no início, né, Adão e Eva, eles tinham o livre-arbítrio e escolher o mal, né? Que Deus deu a ordem a eles para não comer do fruto. Já a gente agora já não nasce com esse livre-arbítrio, né? Que a gente já nasce com o pecado, então a gente só está inclinado para o mal. E se não for Deus, a gente já está perdido. Então, só para ajudar ele aí vocês respondem. Então, assim, essa questão do livre-arbítrio, né? Isso aí é um certo, uma certa dedução, ou discernimento, assim, de alguns irmãos, mas a gente sabe que nem existe na palavra de Deus essa palavra livre-arbítrio, né? Que eu saiba, não, né? Livre-arbítrio eu entendo como um livre curso. Então, um irmão fala determinada coisa, outro irmão já não concorda, mas esse é um assunto que realmente acho muito mais profundo também, né? E talvez não tem como a gente chegar a um denominador comum contra essa questão, né? A gente sabe sim que se há um determinado mandamento ou impedimento, então a pessoa não tem esse livre curso, tem algo barrando ele, então não tem livre arbítrio. E como a gente viu aqui em Gálatas, né? É um mandamento: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência. Não é a recomendação, está mandando, é um mandamento mesmo, andar em espírito, porque o cristão, aquele que crê ou foi selado com o Espírito Santo, ele tem o Espírito Santo para isso. Então é uma ordem direta assim de Deus. Aí se ele não cumpre com aquilo, a advertência vem, né? Ele vai andar na carne.
Mas então podemos continuar aqui, né, irmãos? Vamos ver aqui. Consegui dessa parte, deixa eu ver aqui. Ah, o José Nilton aí tem a mão levantada, né? Pode perguntar, José Nilton. Michel, pode ler, Michel? Mesmo um pastor de denominação, ele crê em Deus e aceita Jesus, mas faz questão de cumprir a lei, exigindo certas coisas. Ele não estaria escolhendo uma vertente, a desobediência, ao invés da outra vertente, a obediência, passando aos fiéis uma doutrina que não é da graça? Ao que exerce o livre-arbítrio da desobediência, Deus permite que se os dias aqui na terra, e ao que não, ele retira, não seria isso? Esse assunto é muito complexo, viu, irmão José Nilton? Acho que a gente poderia pular, pedir uma licença aqui ao irmão, né, com todo respeito. E acho que a gente poderia pular esse assunto aí, porque, assim, para mim, só quem tem livre-arbítrio é Deus, né? Mas é algo que a gente não vai estar questionando muito aqui, né? Porque pode confundir um pouco a mente. É como a questão, assim, da escolha de Deus e soberania. Porque não se encontra isso claro nas Escrituras, né? Isso não está claro, não é nem doutrina. Paulo nem ensina nada disso, né? Então é só pedindo licença ao irmão nisso aí, porque é um assunto mais complexo mesmo. E aí um tem uma certa opinião, outro tem outra. A gente vai saber melhor futuramente. Se assim, Deus permitir, né? Vamos então continuar aqui, né, Michel? Vamos lá. Mas é porque eu fiquei pensando em uma coisinha aqui, Dal, sobre essa questão aí de Adão. Quando Deus deu o mandamento para Adão, ele diz lá em Gênesis 2, a partir do 16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, assim, Adão ele teve essa responsabilidade de não comer do fruto comer da árvore da ciência do bem e do mal. E ele poderia não comer, porque Deus deu essa ordem para ele, para que não comesse. Então, ele teve essa opção, vamos dizer assim, mas ele tinha que ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus e não ter comido. Mesmo assim, por sua responsabilidade, ele comeu. E aí sofreu as consequências. É aí que vem a questão da queda do homem e de toda a sua descendência e de toda a ruína por causa da entrada do pecado no mundo como um todo, além da criação além do homem, do ser humano, como também a queda da própria natureza, os animais, as plantas e tal. Muita coisa mudou depois desse ato, por causa da falha da responsabilidade de Adão. Por causa disso, as pessoas, por sua própria natureza, não conseguiam fazer o bem de maneira alguma. Aí chega naquela posição lá de Romanos 3, que fala de que não há um que faça o bem, nenhum só. Porque o homem não tem a capacidade, o homem natural, de ser como Deus, no sentido de conhecer o bem e o mal, mas fazer apenas o bem, que é o que Deus é, né? Por ser Deus perfeito e justo. O homem achou que poderia ser como Deus nessa questão e fazer só o bem, mas ele só conseguiu fazer o mal. Aí, e esse assunto que até a gente falou aqui do novo nascimento, de que é o quê? Deus comunicando uma nova vida na pessoa para que ela possa ter um relacionamento com ele. Isso mostra para nós, irmãos, na perspectiva da soberania, de que homem natural nenhum quer e poderia ter um relacionamento com Deus, porque por sua própria natureza é automático não gostar de Deus e querer fugir de Deus. E a figura disso é quando Adão e Eva se escondem
entre as árvores, quando o Senhor aparece lá no jardim atrás deles. Eles se escondem, porque agora tiveram medo de Deus, por causa daquilo que eles fizeram, o pecado, a transgressão contra Deus. Mas aí a gente vê também como figura a graça de Deus, quando o Senhor vai até Adão e questiona ele. Ou seja, foi o Senhor que foi atrás deles, porque se fosse depender deles para irem até Deus, não ia ter isso, eles iam continuar escondidos. Da mesma maneira, é quando se trata de nós. Por exemplo, se nós hoje temos um relacionamento com Deus, não é porque nós tivemos a liberdade de crer em Deus, porque nós não temos esse mérito e nem podíamos. Nós éramos inimigos de Deus, mas Deus nos transportou para o reino do seu Filho. Isso, inclusive, está onde? Eu acho que é Colossenses 1. Colossenses, capítulo 1, verso 13. Isso aqui mostra a incapacidade que nós temos pela própria nossa natureza de nos transportar. Fala aqui, ele, a partir do 12, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, ele nos transportou. Foi necessário isso. Porque se fosse pelo nosso... pelo que aquilo que a gente quer escolher fazer, a gente só ia escolher coisa ruim, só coisa má, só coisa que vai contra a vontade de Deus. Então, se nós hoje, irmãos, podemos andar no Espírito, isso é justamente uma obra de Deus em nossas vidas. Mas lembrando, isso não desfaz nem um pouco o assunto da responsabilidade que nós estamos tratando aqui, porque nós não somos robôs, né? Por exemplo, é da soberania de Deus a reunião que a gente está fazendo aqui hoje à noite? Mas cada um de nós viemos aqui. Ou seja, a soberania de Deus e a responsabilidade de Deus, elas andam conectadas, juntas, mas a responsabilidade tem importância para nós. Mas o fato que a gente deve se atentar é o seguinte: eu não estaria hoje na presença de Deus se dependesse de mim, e nenhum de nós aqui. Porque nós não iríamos gostar se fôssemos pela nossa própria vontade. É Deus agindo em nossas vidas o tempo todo. Eu lembrei de outro versículo que fala que é Deus que opera o querer e o efetuar. Oh, que maravilha! É isso mesmo. Filipenses 2:13. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, se nós queremos seguir a responsabilidade de andar no Espírito, é Deus que está operando essa vontade em nós, e também o fazer, o efetuar dessa vontade, também é da sua boa vontade. Ou seja, tudo, irmãos, tem um controle de Deus na nossa vida. E é o que Dal falou. Quando a gente começa a explicar isso de uma forma prática, fugindo da palavra de Deus e até aplicando termos para isso, aí começa a complicar, porque a gente pode, né, inclusive, entrar em pensamentos diversos, mas olha o que a palavra está dizendo aqui, já é bem claro. É a palavra de Deus que está dizendo isso. É Deus que opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Né? Mas nós devemos ter o prazer de seguirmos nessa responsabilidade, entendendo esse fato, que é uma ação de Deus em nossa vida o tempo todo.
Acho que você pode descer mais um pouquinho, Dal, dessa parte do texto, porque a gente já falou, né? A parte de Gálatas 5, comparando com Romanos 7. E também tem a luta de Efésios 6, né? Que descreve uma luta que resulta quando um cristão anda no Espírito, enquanto Gálatas 5 é uma luta que resulta quando ele não anda no Espírito. Essa parte aí é interessante, eu queria comentar um pouco ela, ou vocês vão continuar lendo aí? Na passagem, né, irmão, de Efésios 6? Essa parte que, porque, posso comentar então? Oxe, vai pedir permissão para mim? À vontade, irmão. É porque vocês estão lendo aí, não sei se vai continuar lendo, como é. Não, fica à vontade. Tá. Porque ele fala aí primeiro da luta do homem nascido de novo, mas ainda não vamos dizer assim, salvo ainda, né? Ainda não, sem ter o Espírito Santo habitando e tudo mais. Então ele fala dessa luta. Depois ele fala da luta do crente mesmo, né? Daquele que é salvo. E aí tem a luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, né? No caso, quando o cristão não está andando no espírito. Quando o cristão não está andando no espírito, aí o espírito age, né? Lutando contra essa carne que está no crente aí e querendo comandar e querendo dirigir a vida dele. Então, essa é uma luta interna, né? Interior aí, mas que não é nossa, é do Espírito Santo. E depois ele fala de Efésios aí, que é esse Efésios 6, né? Que a gente vê lá sobre a armadura de Deus. E Efésios 6 fala assim, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, né? Mas contra as potestades, principados, né? Poderes e outras coisas. Acho que são quatro, ele fala ali de quatro inimigos, vamos dizer assim, nos lugares celestiais, né? E a gente vê aí que já é uma luta aí externa, porque em Efésios, como eu tinha falado, Paulo ali fala de um cristão em Cristo Jesus, né? Um cristão que está nessa posição, está andando no Espírito e não tem, vamos dizer assim, andando conforme, né? Esse chamado, essa vocação, essa, essa nova vida, essa nova criação que ele é. E aí o que acontece? Não vai ter, ele andando assim, não vai ter essa luta interior do espírito contra a carne, porque ele já está andando no espírito, então ele não está satisfazendo os desejos da carne, ele não está, ele está colocando a carne no seu lugar de morte, tudo isso que a gente aprende em Romanos também, né? Não considerando a carne, então andando no espírito ou espírito. Só que aí, quando acontece isso, essa terceira luta aí, que aí a luta, vamos dizer assim, sai do interior e vai para o exterior, né? Vai para a questão exterior aí, porque a gente sabe que um cristão andando assim, ele vai ser luz aqui neste mundo, né? Ele vai brilhar em meio às trevas, vamos dizer assim, vai ser uma luz que refugia, né? Que reflete a pessoa do Senhor Jesus Cristo e brilha nesse mundo aqui de trevas. Um mundo que a gente sabe que jaz no maligno, um mundo que é controlado por ele, no sentido de que os homens, né, por não quererem serem guiados por Deus e achando que estão sendo guiados pela sua própria vontade, no fim, na verdade, no final a gente sabe que são guiados por Satanás, né, que vai só alimentando os seus desejos e as suas concupiscências carnais e assim alcançando os seus propósitos, né, de criar um sistema mundano onde Deus é tirado de todas as equações, né? Ou seja, não Deus, não quer saber de Deus. E o diabo, ele vai assim, procurando fazer com que todas as pessoas vão seguindo nesse caminho de que sem Deus, né?
Então, quando o cristão assim brilha num mundo assim, em trevas, né, ele não fica satisfeito, né, o diabo, os principados, potestades, né, não ficam. Eles vão investir contra o cristão. Por isso que aí, né, a nossa luta, ele fala que não é contra carne e sangue, porque é, ele pode até usar homens, né, e esse sistema que a gente está vendo aí e tudo mais, mas um cristão, vamos dizer assim, bem inteirado da palavra de Deus, bem, vamos dizer assim, firme naquilo que a palavra de Deus está nos ensinando, que divide bem a palavra de Deus também, né? Como fala em 2 Timóteo, capítulo 2, né? Que divide bem a palavra de Deus, sabe que a nossa luta, nesse tempo agora que nós estamos, que é da igreja, que somos um povo celestial, não é uma luta contra carne e sangue. Na época de Israel, aí sim, né? É um povo terreno, né? E aí a luta vinha para esse terreno aqui do mundo material, né? E aí era contra carne e sangue também, né? Também. E isso vai voltar de novo depois que a igreja for tirada daqui, viu, irmãos? Vai ter de novo, vai voltar de novo para isso. Tanto é assim que quando o Senhor vier instaurar o seu reino milenal aqui, né, ele vai destruir todas as nações que se levantarem contra Israel e ele, né, o Messias. E Israel não vai precisar nem levantar nenhum dedo, porque ele só vai fazer isso. E vai destruir todos e vai realmente, digamos assim, derramar o sangue de todos os que se levantarem contra o Senhor, né? Aí é lá, né? Não é, a igreja nem vai estar mais aqui. Então, essa época da graça, nós estamos agora numa luta onde não é nesse campo aqui, vamos dizer assim, material, terrenal do mundo. Mas por quê? Porque os seres, né, caídos, vamos dizer assim, os anjos não eleitos aí, que caíram, e Satanás, e lidera eles e tudo mais, eles ficam indignados, ficam revoltados quando vê um cristão, né, brilhando com sua luz, luz de Cristo Jesus, nesse sentido que eu estou falando, né, porque a gente reflete a luz do Senhor, a luz não é nossa, não é própria nossa, mas um cristão brilhando com sua luz aí, testemunhando, né, de Cristo, mostrando o caráter, os caráteres de Cristo, tudo mais, de sua glória, o seu amor, né? Eles não ficam satisfeitos. E aí acaba tendo essa luta aí. E aí, nesse caso dessa luta, Paulo, né, nos ensina que nós devemos vestir toda a armadura de Deus, para que a gente possa o quê? Lutar e ganhar? Não, para que a gente possa resistir no dia mau. Que dia mau é esse? É agora. Nós estamos nos dias maus, porque esse mundo aí foi o mundo que rejeitou a Cristo, matou. Estamos vivendo no presente século mau, né? Então, e aí cabe a nós o quê? Resistir. Porque o Satanás vai fazer suas investidas, vai lançar seus dados inflamados, vai fazer tantas coisas, né? Como o Dal leu aí também, né? Ele que gosta de acusar, vai tentar, vai fazer um monte de coisa. E aí nós temos que vestir essa armadura e resistir, né? Resistir. E lá no final, fala de depois de a gente vestir toda a armadura, a gente tem que estar numa posição, nesse sentido aí figurado, de oração, né? Que significa o quê? Dependência de Deus. Né? O final lá, que a gente não está falando sobre esse versículo, sobre esse capítulo, porque a gente poderia, cada versículo aí é uma parte da armadura e tem muita coisa a se falar. Então, ele fala lá do início, mas no final aí, depois que a gente está com a armadura e resistindo no dia mal, mas ele fala aí no versículo 18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando um dia histórico, todas as coisas que a gente falou aqui. A gente falou sobre oração, ou seja, buscar Deus, a ajuda de Deus,
né, do Senhor para nossas vidas. E a gente falou também sobre vigiar, lembra que foi falado aqui sobre vigiar, irmão, vamos vigiar e tal. Então, orando no Espírito, súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, aí a gente vê que depois de vestir toda a armadura, a gente vai estar pronto para resistir no dia mau e fazendo o quê? Lutando, batalhando com espada, tal, atacando? Não, orando, né? Orando. A gente vai e deixa tudo com o nosso Senhor. Ele é quem batalha e por nós. A gente veste essa armadura toda aí para resistir aos ataques. Então, isso é muito importante, né? Então, a gente viu aí, né, essas três lutas aí, e seria bom se nós estejamos só nessa última aí, né? É o ideal a gente estar nessa última aí só, assim, e não naquela outra lá de Gálatas, porque na de Gálatas a gente estaria não andando no Espírito, e aí o Espírito tem que estar batalhando, lutando contra a carne para que a gente volte e comece a andar conforme a vontade do Senhor no Espírito. Mas todo cristão tem que estar nessa última luta aí de Efésios, né? Nesse caráter aí de luta de Efésios 6 aí. Todo cristão tem que estar assim, né? Nessa luta aí, nessa batalha aí. E isso é importante, meus irmãos, porque é uma realidade, né? Isso é uma realidade. Eu falo, a gente está vendo o quê aí? Que essa luta é uma luta exterior, que vem de fora, né? Tá aí no mundo, tá aí, né, com o diabo e seus anjos, que influenciam o mundo, e às vezes a gente não leva em conta isso. A gente acha que pode encontrar no mundo algo de bom, que vai nos ensinar, que vai nos ajudar na caminhada cristã. Eu não, né? A palavra de Deus não ensina isso. Nada do mundo a gente vai encontrar para nos ajudar a andar no Espírito, a andar em comunhão com os irmãos, a andar fazendo aquilo que agrada a Deus. Nada no mundo. Nada, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Se a gente quer encontrar algo que vai nos ajudar, né, a agradar a Deus, andar no Espírito, mas está onde? Está na palavra de Deus, na oração, que é a nossa busca e nossa comunhão ali pessoal, né, íntima com Deus, através da oração, né? E tá aí, nas coisas de Deus. Como diz lá em Tiago, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai da Luz, vem do alto, do Pai das Luzes. Então, não diz lá que vem do mundo, ou de alguma ciência do mundo, alguma filosofia do mundo, ou de alguém do mundo aí que é muito inteligente, ou que ensina bem aquelas técnicas de autoajuda, que ensina a gente, né, ter uma vida boa, né, autoajuda, psicologia, pensamento positivo, outras coisas. Não, meus irmãos. Está em Deus, né, na sua palavra, em Cristo Jesus. Só isso aí. Dal, pelo horário, a gente pode dar uma pausa, então, nesse parágrafo de Romanos 8, 5, 13 e deixar para a próxima reunião. E espero que não aconteça, que o senhor venha antes. Pronto, aqui eu mando para você. Deixa eu encerrar então aqui.